Olá, você que está vendo essa aula na área do aluno. Hoje a gente vai falar sobre imóveis e fundos imobiliários. Deixa eu limpar aqui. Isso, está um pouquinho melhor a imagem, ótimo. E fundos imobiliários, que é um tema que eu gosto particularmente bastante. Eu tenho alguns fundos imobiliários, na verdade, eu abri mão de quase todos eles agora para casar. Precisava fazer esse investimento aí no casamento, mas eu já tive muito e continuo buscando ter, porque é um investimento muito bom. E no Brasil, falar de investimento em imóveis, eu acho que é uma máxima, né? Muita gente fala que quem compra terra não erra, e aquelas coisas clássicas em relação ao mercado imobiliário. Outro dia eu estava conversando com um conhecido meu, e ele estava falando que nunca vai comprar imóvel, que ele vai sempre alugar e tudo mais. Eu falei com ele, cara, pensa o seguinte, a nossa realidade hoje em dia é muito diferente da realidade dos nossos pais e dos nossos avós. Agora, para você, é muito sensato você virar e falar, ah, não, vou viver de aluguel. Mas para os nossos pais e para os nossos avós, era uma realidade completamente diferente, né? Por quê? Porque tinha uma inflação absurda. Então, por exemplo, você estava com dinheiro na mão, aquele dinheiro comprava uma garrafa de Coca-Cola, no fim da tarde comprava uma latinha de Coca-Cola. E aí seu dinheiro desvalorizou. Se fosse um imóvel, seu dinheiro o preço do imóvel iria valorizar junto com o dinheiro. Então você estava protegido da inflação. Essa alta inflação é algo que pensa o seguinte comigo, né? Você pega lá por exemplo, meu avô lá. Meu avô não é um bom exemplo, mas o avô de muita gente, um padeiro, vamos dizer assim, um comerciante. Ele não tem muitas opções de investimento naquela época. Não tinha uma corretora. Você não conseguia pegar o seu celular e jogar lá e, pô, vou comparar os ativos aqui. Claro que não. Era completamente diferente, né? Então, investimento para o meu avô, para o seu avô, para o avô de quase todos nós, era aquela coisa de comprar terra, de sobrando um dinheirinho vai botando uma paredezinha ali, ou então de emprestar dinheiro a juros, coisas dessa forma. Não é comum essa questão pronto. Essa questão do vou guardar dinheiro para minha aposentadoria. Não era isso, sabe? Era uma questão de ter condições de se manter. E assim sucessivamente. Então, eles tinham que comprar terra, eles compravam imóvel para proteger o capital nessa questão da inflação. Olá, Arquisa, seja bem-vinda. Eu estou falando de por que os nossos avós, nossos pais, falam que quem compra terra não erra. Estou começando a parte de imóveis e Aí eu pensei que era de 8h30, Felipe. Que horror. o horário é de 8h30. Eu pensei que era. Ah, relaxa. Não, o erro foi meu, cara. Eu fico fazendo esses horários de aula. Desculpa, eu não avisei. Mas vamos lá. E eu tava falando aqui com a Ana que quem compra terra não erra, é uma frase clássica de avô, né? De avó, de pai da gente, da nossa geração, porque tinha alta inflação. E além disso, não tinha muita oportunidade de investimento, né? Eles trabalham a geração dos nossos pais e avós, baby boomers ali, é aquela geração do arrumar um emprego, ter uma família, conseguir criar os filhos com muito sacrifício, e é isso. E uma aposentadoria ali no INSS, na época não tinha nem INSS, né? Aposentadoria e ficar tudo bem. Era isso. A vida deles, a visão de vida, de mundo era essa. É diferente da nossa visão de mundo, né? A nossa visão de mundo agora é vou juntar capital, vou aposentar cedo, vou viajar ao mundo. São muito mais, a gente tem muito mais oportunidades do que nossos avós, nossos pais. A gente pode muito fazer coisas completamente diferentes do que eles faziam. Então, para a gente, essa questão de investir em imóveis, às vezes, fica um pouco demodê. Ah, não vou comprar imóvel. O dinheiro que eu vou comprar um imóvel, eu consigo fazer um investimento e com os juros que estão sendo rendidos ali, com os dividendos, com o dinheiro que vai me render, eu consigo alugar aquele imóvel. E é isso. É diferente. Na época deles tinha o êxodo rural, tinha crescimento de cidade, então você comprava um imóvel, uma terrinha no cantinho da cidade ali, conforme iam chegando mais pessoas, a cidade ia crescendo, 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 e aí abarcava aquela região ali onde tinha o imóvel, e o imóvel começava a valer mais. Então, assim, era uma proteção contra a inflação, era uma proteção contra o crescimento imobiliário da região, né? Era até bom para o crescimento imobiliário, era até bom para quem tinha o imóvel. Até o crescimento vertical mesmo, por exemplo, Copacabana, começaram a surgir prédios, e aí quem tinha um terreno ali, nossa, ficou muito bem na fita, né? Pegou um terreno raro, vamos dizer assim,
Então, são circunstâncias completamente diferentes das que temos hoje. Tinham famílias maiores e tinha aquela questão também, o brasileiro tem muito isso, né? A formação do imaginário de que a casa, ela é um bem que protege a gente. Então, a casa é um porto seguro. Você vai voltar para sua casa, você precisa ter um teto sobre a sua cabeça. E aí tinha aquelas frases clássicas, eu posso passar por tudo, mas a gente tem um teto sobre as nossas cabeças, a gente tem que dar graças a Deus. Muita mãe falava isso. Ter para onde ir caso ocorra alguma coisa. Ah, se eu perder tudo, pelo menos a gente tem essa casa. Meus filhos sabem onde fica a casa deles, eles têm amigos aqui perto. Éramos criados em gerações próximas, tínhamos amigos no bairro. Hoje em dia isso é um pouco mais difícil. Então, era uma circunstância completamente diferente da que a gente tem hoje. Era uma circunstância na qual você podia esperar o imóvel valorizar, porque eles valorizavam muito, muito. Às vezes não tão rápido, mas valorizavam mais do que qualquer outro investimento a que os nossos familiares tinham acesso, porque eles não tinham acesso a tantos investimentos assim. Eram poucos investimentos que eles tinham acesso. Às vezes comprar um carro e vender mais caro, comprar um produto e vender mais caro, mas não é igual o nosso. Agora que eu pego o celular, jogo todo o dinheiro da minha conta para um investimento em qualquer lugar do mundo. Eu posso investir em QQQ nos Estados Unidos, daqui, por meio de uma corretora, e é isso. Eu estou investindo na Apple, estou investindo na Microsoft. Meu avô não tinha isso. Então, um jeito dele investir era comprar imóveis para valorizar. Aquela história daquelas famílias, hoje em dia ainda tem muita família que tem vários imóveis diferentes que viraram kitnet, casa para alugar e tudo mais, e que isso protegeu o patrimônio. É raro, mas existe. Outra opção é o aluguel, né? Quem aí não conhece família que vive de renda de aluguel? Tem bastante gente que vive de renda de aluguel. Só que a renda de aluguel, ela tem um máximo. Ela tem um máximo de 0,5% a 1,2% ao mês. E mais que isso começa a ficar difícil. Por exemplo, o imóvel que eu vivo aqui, eu estava vendo para comprar um imóvel aqui no meu prédio. Aí era 300 mil reais. E eu calculei comigo, olha, 300 mil reais eu comprando à vista, se eu invisto, na época o CDI estava 6,5%. Se eu invisto, eu vou tirar mais com um investimento do que com um aluguel. Então não vale a pena. Beleza. Agora o CDI está em 2%. Se eu invisto esse dinheiro para comprar o imóvel, o aluguel de 0,5% seria de R$ 1.500. Só que nesse meu prédio ninguém paga R$ 1.500 porque o condomínio é caro. Então eu teria que botar ali R$ 1.000 para baixo. No final das contas eu estaria perdendo dinheiro também. Então você tem que ter essa ideia que dependendo da cidade que você vive, é muito difícil você alcançar uma margem saudável do imóvel. Até porque se o imóvel estiver vazio, vamos dizer, você botou para alugar, ninguém alugou, você vai ter que pagar condomínio, vai ter que pagar IPTU, vai ter que pagar um monte de coisa, um monte de taxa, né? Tem que pagar pintura, tem que ajustar as coisas, tem que fazer benfeitoria, tem que botar um piso diferente e tudo mais, que não estão na matemática simples quando a gente olha um imóvel, né? A gente olha um imóvel e a gente pensa, vou comprar essa casa. Só que você não compra a casa, você compra a casa e um pacote de problemas. Você compra o IPTU, você compra o condomínio, você compra a taxa de incêndio, você compra um monte de coisa que está ali, a tramitação dentro do cartório. Você compra aquilo tudo, e aquilo tudo está ali embutido no imóvel, e você tem que ter noção disso para você não fazer besteira, certo? Então, quem compra terra não erra, era algo muito verdadeiro para os nossos pais e para os nossos avós. Hoje em dia já é um pouco mais diferente para a gente. Hoje em dia a gente pode olhar com mais critério porque a gente tem mais opções, assim como quase tudo, né? Antigamente nossos avós tinham uma opção de manteiga na cidade. Hoje em dia a gente tem 15 opções de manteiga. Antigamente os nossos avós eles tinham uma calça jeans, não tinha nem calça jeans era um negócio meio contrabandeado na Praça Mauá, aqui no Rio de Janeiro, os marinheiros vendiam calça jeans, e a calça jeans era extremamente cara, porque era contrabandeada. E na ditadura não podia usar calça jeans, porque a calça jeans era uniforme, né, da Marinha. Então, assim, é completamente diferente. É uma outra realidade. Hoje em dia você vai comprar iogurte, você tem 30 tipos de iogurte, light, não light, etc. É até difícil de escolher. Antigamente não. Você tinha dois tipos, o iogurte barato e o caro, e ponto. E Lambos Basic. Era completamente diferente. Hoje a gente pode olhar com mais critério. E aí a gente pode falar de riscos em relação a isso, né? Poxa, eu sou um cara que gosta de ficar avaliando investimentos, independente de ter dinheiro ou não. Às vezes eu não tenho capital para aquilo, mas eu fico olhando e pensando, poxa, será que dá para fazer? Será que é interessante? Por que é bom? Por que não é bom? E imóveis é um tipo, né, de investimento, não vou falar imóveis é plural, mas é um tipo de investimento que sempre está ali, sempre mostrando seu rostinho. Eu estou sempre dando uma olhada, vendo se vale a pena, se não vale a pena, por que não investir, por que investir.
Mas, até hoje, estou guardando o dinheiro e eu compro imóveis para os meus pais, quando eles me pedem para ver imóveis e tudo, faço uma cotação básica com eles, compro com eles. E fundos imobiliários eu compro os meus, porque eu ainda não tenho capital, né? Eu não quero particionar parte do meu capital para comprar o imóvel agora, não acho que seja o momento, talvez mais para frente. Esse negócio de quem casa quer casa é complicado, porque às vezes você casa, a coisa é cara, e você quer casa, que também é caro, no final você vai pagar muito juros, né? E eu vou falar disso. Vamos lá. O risco da compra de imóveis. Cara, você comprou imóvel, você arrumou uma coisa para sua vida toda, é igual um filho. Você comprou um imóvel, você comprou um filho. Você vai ter aquelas taxas para a vida toda. Então, cara, eu já cansei de ver isso. Eu vi um caso de um cara que ele trocou o terreno dele enorme por alguns apartamentos dos prédios que seriam construídos naquele imóvel. Só que o gênio, a pessoa sensata, o ser humano maravilhoso, não contabilizou que ele teria que pagar o condomínio daqueles apartamentos, né, que ele ganharia. Não ficaria de graça, ele teria que pagar o condomínio. Aí o que aconteceu? Ele perdeu boa parte daqueles apartamentos para o condomínio, porque ele não pagou o condomínio. Quer dizer, ele tomou uma rasteira, né? Então, quando você compra um imóvel, você tem que pensar o seguinte: olha só, a minha rentabilidade com ele alugado é X, a minha rentabilidade com ele não alugado é Y. Então, às vezes, você pega aqueles seus 300 mil para comprar um imóvel, você compra um imóvel de 300 mil e ele não vai render nada. Ele não vai render. Ele ainda vai tirar dinheiro do seu bolso. Ele vai se tornar um passivo. Lembra quando eu falei na aula 1 de investimento a diferença entre passivos e ativos? O ativo é uma coisa que bota dinheiro no teu bolso. O passivo é um negócio que tira dinheiro do seu bolso. E ele vai se tornar um negócio que tira dinheiro do seu bolso, ao invés de botar dinheiro no seu bolso. Então, quando você tem uma perspectiva de renda associada a esse imóvel, saiba qual a possibilidade, qual o limite, assim, como você consegue ver aquilo como um ativo. Ah, não, Felipe, eu não gosto de lidar com inquilino, não gosto de lidar com pessoas. Cara, então não investe em imóvel. Se você não gosta de lidar com pessoas, não quer alugar, não quer, por exemplo, minha mãe tem um imóvel parado que ela não quer alugar, porque ela não gosta de inquilino, e ela diz que vai destruir as coisas dela. Então, quer dizer, é um dinheiro que ela investiu mal, tá parado. Mas ela adora. E é aquele ponto pessoal que a gente tem na relação com os investimentos, né? Tem um ponto pessoal que é muito importante, né? Você só vive ou você só investe? Tem que a gente buscar um equilíbrio sempre. Então você tem que pensar o seguinte: quando você compra um imóvel e você põe para alugar, você tem que ver se o aluguel e as contas sobram caso ele não esteja alocado, se você tem dinheiro para fazer isso, e sempre há o risco do inquilino sair do imóvel. Então, por exemplo, você fez um contrato lá de 4 anos, você sabe que ao final dos 4 anos aquele inquilino ele pode sair. Ele pode também tentar renovar, mas ele pode sair. Caso ele saia, todas aquelas contas vão recair sobre os seus ombros novamente. E aí é bom você ter feito um pé de meia para conseguir lidar com aquilo, entendeu? Outro detalhe: imóveis residenciais são menos rentáveis que os comerciais. Isso é quase uma lei da física, assim, quase uma lei da vida. Você pega imóveis comerciais de 28 metros quadrados, eles são mais caros para alugar do que imóveis residenciais de 40 metros quadrados. Por que isso? Não sei. É uma questão cultural e uma questão de que talvez ele vá ser muito mais um ativo do que um passivo. E o brasileiro pensa que o imóvel residencial seja um passivo. Ele está comprando para guardar para a vida dele. É diferente, né? Então, se você pega, por exemplo, cara, eu estava vendo o preço de sala comercial há pouquíssimo tempo para verificar de abrir um consultório, só planejando, né, fazendo aquele planejamento básico, dando uma olhada nas possibilidades. E eu verifiquei que um dos imóveis comerciais que eu pensei em comprar, ele era o preço de um imóvel, assim, um apartamento 2 quartos, acima. E ele era pequenininho, só que era num local comercial muito bom, um ponto muito bom. Acabou que eu não comprei porque eu não precisava disso agora. Mas é possível que daqui a uns 6 meses eu vá comprar. E aí tem a baixa liquidez, que é um risco da compra de imóveis enorme. Cara, vamos lá, vou contar uma história para vocês. Quando a gente compra um imóvel, existem muitas circunstâncias que às vezes a gente não leva em consideração. A primeira delas é o otimismo. O brasileiro ele é extremamente otimista em relação ao investimento. Ele acha sempre que ele vai conseguir pagar todas as prestações, ele acha sempre que vai valorizar o imóvel, ele acha sempre que se tiver que alugar, ele vai alugar de um dia para o outro o imóvel, ele acha sempre que a vizinhança é legal. Então o brasileiro ele é muito otimista quando ele vai comprar imóvel.
Isso aconteceu com meus pais. Meus pais são pessoas que não sabem investir dinheiro. Sabidamente, não, eles desconhecem inteligência financeira, desconhecem. Então, até por isso que eu estudei tanto essa parte de investimentos, porque meus pais, cara, se eu não investisse dinheiro para meus pais aposentarem, eles não aposentariam. Simples assim. É assim, fui eu que investi o dinheiro deles de aposentadoria. E aí, minha mãe viu um imóvel lá na região, e o imóvel ficava na beira da lagoa lá, o imóvel até bem bonito e tudo, a gente foi na planta ainda, estava no chão, e o planejamento era legal, era muito maneiro, tudo. E aí ela comprou o imóvel. Eu lembro que na época eu falei, mãe, isso aqui vai ser um elefante branco, depois a gente não vai conseguir vender, porque ele fica num bairro muito afastado. E tem um risco quando você compra um bairro muito afastado, no Rio de Janeiro principalmente, que é o processo de favelização, né? Nos bairros não tão afastados, as pessoas que trabalham no centro vão se colocar ali. É o caso das favelas no centro do Rio, ali, na região metropolitana. Né? Você tem muita favela na região metropolitana porque você tem um movimento pendular da favela para a casa do asfalto, onde a pessoa trabalha, e ela volta para a favela, né? Onde faz o bico de pedreiro, eletricista, etc, etc e tal. Não fazendo nenhum juízo de valor, tá, pessoal? Mas só para mostrar essa questão do movimento pendular. E aí fica numa área do subúrbio, na suburbana de São Pedro da Aldeia. E aí, beleza. Foi passando o tempo, foi passando o tempo, foi passando o tempo. Moramos lá, saímos de lá, fomos morar em outro lugar. E era um bairro de pescadores, um bairro super tranquilo, eu corria no bairro e tudo mais. Aí, do ano passado, há 2 anos, eu falei assim, olha, o que você acha de a gente vender? Porque o condomínio está subindo. E o aluguel está caindo. Ninguém quer comprar caro e o condomínio está subindo. Opa, tem alguma coisa errada. Inadimplência está alta. As pessoas não estão alugando por quê? Aí eu fui ver. Está tendo assalto. Está tendo processo de favelização. A polícia invadiu lá. E aí o imóvel perde valor. E aí vira um elefante branco. Então a questão que eu quero falar para vocês é quando você compra um imóvel, não conte com o dinheiro desse imóvel caso você tenha que vender rápido. Ele tem uma baixíssima liquidez. Qualquer imóvel tem baixa liquidez. Tirando uma situação em que você vai perder dinheiro ou que você tem um amigo que queira comprar o seu imóvel, a chance de você ter uma baixíssima liquidez, de você ter um dinheiro travado é enorme, enorme, muito grande mesmo, certo? E aí o imóvel está lá para vender até hoje. A gente ainda não conseguiu vender. E agora, essa sexta-feira, vai um comprador lá tentar comprar. Só que está ocorrendo já um processo de favelização próximo ao imóvel. E a gente vai vender quase pelo preço que a gente comprou corrigido a inflação. Entendeu? Não foi um bom investimento. Mas se você perguntasse para o corretor, eu vou falar disso mais para frente de vocês, o que perguntar para o corretor, quando perguntar, ele falou, não, vai aumentar muito. A infraestrutura da região vai subir muito, porque a gente está investindo na infraestrutura. A gente já falou com a prefeitura, no plano diretor do município vai ter investimento aqui nessa região. Pode contar que é dinheiro certo de investir e ter retorno. Não foi. Então vamos lá, pessoal. Você quer comprar um imóvel, você pensou nesses riscos que eu falei aqui para você da compra de imóveis. Ainda assim, você quer comprar um imóvel, você acha que é interessante para você. Então a gente pode minimizar esses riscos, tá? A gente pode ver um jeito para que vocês se deem bem nessa questão. E embaixo eu vou falar ainda melhor de outras estratégias interessantes ao comprar imóveis. E minimizar risco ao escolher imóveis. Cara, uma coisa que eu nem botei aqui, mas que é interessante. Localização. Quando eu falo de localização, eu não falo só de localização geográfica, eu falo de localização para o sol também. Se é sol da manhã ou se é sol da tarde. A questão do sol da manhã é mais caro do que o sol da tarde. Porque o sol da tarde, o imóvel fica mais quente. Certo? Fica num bairro com qualidade de vida muito alta. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro aqui em Niterói fica em Caraí, ou então no Rio de Janeiro fica no Leblon. Tem bons serviços perto, tem uma farmácia boa, tem supermercado, tem tudo andando. É um imóvel que mantém o patrimônio. Você não vai perder dinheiro, sabe? Ele tende a crescer, ele tende a subir junto com a inflação, porque as pessoas querem morar ali. É um bairro bom de morar. É uma raridade, às vezes, esse imóvel. É um imóvel que as pessoas querem e não conseguem. Então, essa localização, qualidade de vida alta, bons serviços, é interessante. Cuidado com a questão da favelização, principalmente para quem está no Rio de Janeiro. Olhe com carinho isso. Por exemplo, meu pai chegou para mim e falou assim, Felipe, olha esse imóvel aqui para você comprar. Estava na planta, lá em Cabo Frio, na região lá. Bonito até o imóvel, o preço bastante atrativo. Só que, sabendo um pouquinho de geografia, eu sei que o morro de trás é uma favela. E a favela, ela tem um crescimento
em expansão lateral e para cima. Toda a favela. A favela tem um crescimento desordenado. Né? É normal, não tem um plano diretor de favela. Ah, não, ó, senhor, aqui não tem como, aqui tem que ser a viela 3. Não existe isso. A favela ela vai crescendo. Então eu falei, meu pai, pai, esse imóvel aqui vai ser engolido pela favela há alguns anos. Pode contar com isso. Daqui a 10 anos eu vou tirar a fotografia e vai estar engolido pela favela. Por quê? Porque a favela vai crescendo. Não tem nenhuma medida que o governo esteja tomando sobre isso. Se não está tomando nenhuma medida, é muito possível que isso vai acontecer. E aí o meu imóvel, ali, meu patrimônio que eu estou investindo, vai perder valor. É o que está acontecendo aqui em Niterói. Muitas casas que antigamente eram de bairros sabidamente caros estão sendo vendidas a preço de banana. Por quê? Porque está tendo troca de tiro ali perto, porque perdeu qualidade de vida. Tem morador sendo assaltado. Então tem que pensar nisso sempre quando você for investir em imóvel. Pensa 10 anos à frente, 5 anos à frente, 10 anos à frente. Isso é extremamente importante para que o seu dinheiro não fique preso no elefante branco que você não vai conseguir vender depois. Eu vi um cara que ele está alugando um imóvel aqui em Niterói por R$50. R$50. A pessoa entra e paga R$50. Não tem que pagar condomínio, tem que pagar nada, tem que pagar R$50. Por quê? Porque é dentro de uma comunidade. Na verdade, tem que pagar condomínio, né? Mas é dentro de uma comunidade e é um prédio bonito, assim, um prédio bem bonito. Nada contra morar em comunidade, tá, gente? Quem quiser morar na comunidade, pode morar em comunidade. É porque tem aquela questão da violência aqui no Rio. Eu não sei fora do Rio, mas aqui no Rio tem muito intrínseco a questão da comunidade ter a violência, ter o tráfico, o crime organizado, isso desvalorizar o imóvel. E aí esse cara tá tendo que pagar o condomínio, sem conseguir ninguém para alugar, e botou um aluguel de R$50, daqui a pouco eu vou botar o aluguel de graça com a pessoa só pagando condomínio, para que tenha alguém pagando condomínio, porque senão ele está só perdendo dinheiro e não consegue vender aquele imóvel. É um baita elefante branco. Pesquisa perspectivas de crescimento da cidade em seu plano diretor imobiliárias. Cara, isso aqui é clássico. Você vai, eu fui ver um imóvel há pouquíssimo tempo, acho que tem umas 2 semanas. Eu fui ver um imóvel na beira da praia aqui em Niterói, só para ver mesmo. Vocês veem como é que eu sou doido, né? Para ver, era um feirão de vendas de imóvel na beira da praia. Eu cheguei pro cara e falei assim, poxa, aqui é bom e tudo, ponto. Vai valorizar essa região, que me parece uma região um pouco esgotada, assim, não parece uma região que eu vá ter uma valorização desse imóvel, né? E quando você compra numa região esgotada, por mais que valorize, não vai valorizar tanto, porque você já está entrando caro, né? A sua entrada já é cara, o seu preço inicial já é caro. A resposta foi a seguinte: sim, doutor, vai valorizar pra caramba. Estamos investindo forte nessa região. Todo corretor de imóveis, para todo potencial comprador, vai dizer isso. Vai valorizar muito. Tá maravilhoso. Por quê? Porque ele tem que vender para ganhar a comissão dele, gente. Você não tem que perguntar para o corretor de imóveis. Você tem que ver no site, você tem que ver no plano diretor, você tem que ir na prefeitura, você tem que perguntar para as pessoas que moram ali perto. Porque senão você vai fazer mau negócio. Se você for só pelo corretor, você vai fazer mau negócio. Tá bom? Outra coisa. Ah lá que eu falei para vocês, imóveis raros e localidades cheias são fontes de segurança financeira. Isso é um negócio legal. Por exemplo, quando você já comprou um imóvel e aí a cidade toda está crescendo em volta e aquele imóvel continua ali. Com certeza você vai vender aquele imóvel a preço de ouro, porque ele vai virar um imóvel raro. É tipo o último terreno da praia de Copacabana. Imagina qual é o preço disso, sabe? É segurança financeira. E aí, cadê? Nunca escolha o primeiro imóvel à venda, tá aqui embaixo. Isso daqui é outra questão do corretor. Por quê? Os corretores de imóveis, eles são iguais aos vendedores. Eu treinei vendedor por muito tempo. Então, assim, um tempo eu digo, não foi muito tempo não. Na verdade, foi um ano mais ou menos aí treinando vendedores de ponta, né? Os corretores eles são treinados para apresentar os imóveis com maior dificuldade para vender. Eles não vão te mostrar o melhor imóvel. Ele não vai chegar para você e falar assim, olha, esse imóvel aqui é maravilhoso, é o melhor que nós temos e pode comprar. Não, ele vai te mostrar o que ele tem dificuldade. É aquele da coluna do meio, é aquele que dá de frente para outro prédio. Não é o que dá de frente para a praia. Não é, nunca é. E se você chegar para olhar no mapazinho, o vendido vai estar vários vendidos numa posição, outro vendido na outra, ou então vendido de uma cor, outro vendido de outra. Pode contar que algum daqueles ali é um código para que não esteja vendido, mas que seja ao final para ele vender por preço muito mais caro. Então, últimas unidades, tudo bem, últimas unidades, quais são as unidades? Sempre vai ser uma unidade ruim. Cara, bate o pé na unidade que vocês querem. Entra e bate o pé. Porque às vezes a unidade que você quer é a unidade que você pode comprar. Foi o que aconteceu com a gente naquele imóvel. A gente bateu o pé e comprou a unidade. Porque, incrivelmente, o comprador desistiu. Vocês acreditam? Aí, se a base diz que para saber a verdade, um corretor tem que dizer quer que ele venda algum AP. É verdade. Exatamente. Exatamente. O corretor é difícil da gente lidar.
mas é uma pessoa necessária. Você tem que ter amizade com o corretor, por quê também? Não só porque, tipo, ter amizade por objetivos é um troço horrível, né? Mas, assim, se você puder ter um bom relacionamento com algum corretor, é bom para até pegar as boas oportunidades. O Serbase até fala disso também. Então, vamos lá. Se você for em plantão de vendas, bata na unidade que você gostou e ponto, foi o que eu falei, né? Muitas vezes eles já terão vendido aquela unidade e o cliente desiste. Incrível, não? Já aconteceu comigo isso e a gente acabou comprando a unidade que estava vendida já. Incrível. Outro detalhe, gente, verifique todos os custos embutidos quando você compra um imóvel. Cuidado com técnica da bola baixa e técnica de contraste. Técnica da bola baixa é aquela técnica que eu dou o preço lá no alto e aí depois eu vou botando as coisas que faltam, né? E aí você tem o contraste do preço entre as coisas. Lembra disso? Eu falei disso na aula de vendas lá no início do curso, falei da técnica da bola baixa, falei do contraste, dá uma olhadinha lá, que é interessante. Ele vai fazer o seguinte, não, olha só, você vai comprar o imóvel vai ser 700 mil, vamos supor. E aí quando você vai pagar, não, tem que pagar uma taxa de 30. Ele não te falou isso na venda. Gente, eu tô sem ar-condicionado aqui porque foi para manutenção, eu tô suando aqui. Foi para venda. E aí você já está com 700 pago. Você, 30, o que é 30 mil para 700 mil? Né? E você vai e paga. É a famosa venda da cueca. Ou a venda da meia. No final da... Quando você vai comprar na loja do shopping, vai comprar roupa, e aí no final o vendedor vira para você e fala assim, pô, e uma meia? Tá precisando de meia? Tá precisando de cueca? Tá precisando de calcinha? Tá precisando de... Por quê? Contraste. Ele não vai te oferecer. Mas e aí, tá precisando de uma BMW? Não vai acontecer isso. Ele vai te vender... mesma coisa para carro, tá, gente? Ele vai fazer isso. E aí tem a técnica da bola baixa, que ele passa um preço e aí quando você chega lá, o preço sobe. E aí você não volta atrás. Essa é a bola baixa e o contraste na questão dos adicionais. Então, sempre olha isso para minimizar os seus riscos ao investir em imóveis. E aí, outras estratégias interessantes, né, que eu já usei em vida e que eu estou trazendo para vocês e que eu já li sobre também, que são bem interessantes. Por exemplo, você pega os livros do Serbase, bons dessa área, né? O Serbasi tem bons livros um pouco mais antigos, é muito engraçado ele falando, né? Não, pega o classificado e lê o classificado de domingo, 10, assim, 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, que você vai ter as melhores oportunidades, não sei o quê. Só que hoje em dia é um pouco diferente, as pessoas não pagam mais no classificado, as pessoas colocam no Facebook, colocam em outros lugares. E aí fica engraçado ler, parece uma coisa histórica, assim, bem interessante. Então, vamos lá, galera. Imóveis na planta são mais baratos. O que é isso? Né? Imóvel na planta é quando ele ainda não está... Só está o chão lá, terraplanado, o chão, e não tem nada, só tem a planta do arquiteto. Cara, é muito mais barato porque ele tem muito risco. Né? Tem o risco de você não receber a tempo. Tem o risco da obra ser embargada. Tem um monte de risco aí. Então eles são muito mais baratos. Vale a pena? Vale a pena se você tiver a possibilidade de esperar. Por exemplo, esse nosso, ele ia sair em dezembro. E aí, quando chegou em dezembro, acabou o nosso contrato de aluguel numa casa. E ele não foi entregue, ele só foi para ser entregue em maio, 6 meses depois quase. E aí a gente falou o seguinte, poxa, vamos falar com o nosso inquilino aqui, com o nosso locador, né? Locatário somos nós, ele é o locador, para a gente ficar mais tempo. Só que não podia, porque ele ia usar para outra coisa aquele imóvel. A gente teve que sair, pagar um outro locador por 6 meses, a gente pagou até integral esse, e ficar morando. E aí a gente foi morar numa casa pequenininha, no apartamento funcional, aguardando ficar pronto. Então, assim, você tem que ter paciência se você for investir na planta. E quem tem paciência colhe os frutos de quem não tem. Isso serve para bolsa, isso serve para investimento em imóveis, isso serve para quase todos os investimentos. Se você tem paciência, você vai ganhar dinheiro. Então, você pode comprar na planta, você pode comprar ainda acabando o imóvel, você pode comprar em fase de entrega, você pode fazer isso e aí você vai ganhar dinheiro em cima. Imóveis para aluguel gerando mais imóveis para aluguel. Isso aqui é uma técnica muito legal, que é a seguinte: você compra um imóvel, né? E aí o imóvel, você vê que ele tem um potencial de aluguel muito bom. Por exemplo, próximo à universidade pública, é um imóvel que tem um potencial de aluguel muito bom. Próximo a empresas grandes que têm o setor executivo próximo ao local. Então, por exemplo, a Petrobras, né, aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, principalmente, tem muito Petrobras. Em frente à Petrobras, parte que tem os diretores. Poxa, o cara vai querer um imóvel ali, pelo menos funcional, para ele vir ali de vez em quando. Ele vai pagar. É diferente de fábrica, porque fábrica o funcionário ganha menos, é difícil ele comprar ali alguma coisa, né? Ele geralmente vem mais da distância, ele vem do movimento pendular.
Então, você tem um imóvel ali que você vê que ele tem um potencial de valorização grande. Você pode comprar aquele imóvel por um consórcio, por às vezes até você compra lá, faz um financiamento, etc. E o preço do financiamento, apesar de ser ruim, você vai pagar juros e tudo mais, você paga com o aluguel do imóvel, sobrando um pouquinho, se você conseguir fazer isso. Esse pequeno spread ali, você pode ir juntando, quitar o imóvel e alugar outro. E assim indo sucessivamente. Ou você pode pegar o seguinte, comprar esse imóvel, que é uma técnica ainda melhor. Compra esse imóvel, contrata um arquiteto ou algum empreiteiro ali, faz uma melhoria, vende ele mais caro. Mas quanto mais caro? Uns 10% mais caro. Então, por exemplo, você comprou por 300 mil, você vende por 330. Vai demorar um pouquinho, mas como ele é de ponto bom, você vai acabar vendendo. Você pega esses 30 mil, esses 330, compra outro de 300. Investe mais um pouquinho, vende por 330. E assim sucessivamente. Você vai ganhando esse spread, essa diferença. E aí vai juntando. No final você tem um monte de... Você vai ter dinheiro para comprar imóveis. O Serbaz, inclusive, no Investimentos Inteligentes, ele fala de um caso de um cara que comprava carta de consórcio que tinha sido contemplada para fazer isso. E agora eu vou explicar, né, o que é carta de consórcio. Vamos lá. O que é um consórcio, galera? Um consórcio é basicamente um conjunto de pessoas que se junta para comprar algo. Então, por exemplo, eu quero comprar uma casa, comprar um imóvel. E aí eu quero o imóvel vale 200 mil. Eu quero uma carta de crédito de 200 mil reais. Aí eu entro num consórcio. Qual a diferença de um consórcio para o financiamento? O consórcio não tem juros. Esse é um ponto extremamente importante. Mas o consórcio tem uma taxa de administração inicial no valor. Então, por exemplo, 200 mil vai ser sua carta, é de 20% em cima, grande parte dos consórcios aí. E aí 20% de 200 mil já é 40 mil. Então vai sair em 240 mil o negócio. E aí vai dividir aquelas prestações que você vai pagando todo mês. Todo mês, uma pessoa é sorteada para receber o montante completo do consórcio. E uma outra alternativa, quer dizer, duas pessoas vão ser sorteadas. A primeira é essa, foi sorteada, ao acaso, sorte. E a outra foi a pessoa que deu o maior lance naquele mês. Então, o que é um lance? É você pegar um dinheiro, você tem um montante, e pagar várias prestações do consórcio de uma vez só. Geralmente, os lances acima de 40% do valor do imóvel contemplam, né? Geralmente são o maior lance. E aí você deu o lance lá, conseguiu contemplar. E aí você vai receber os 200 mil, tendo pago 60 mil. Você ainda falta pagar 100. Como vai para 240, né? Lembrar disso, você pagou 60, você ainda falta pagar 180 mil. E aí o que esses caras faziam, né? Eles compravam essa carta de 200 mil da pessoa e a pessoa ainda faltava pagar 180 mil. E aí ele pagava 20 mil para a pessoa, 30 mil, porque a pessoa precisava do dinheiro. Olha que bizarro, né? Isso fez muito sucesso no Brasil por muito tempo. Hoje em dia já está um pouco mais difícil a gente conseguir isso. Mas vocês entenderam a dinâmica, como é que funciona? Num consórcio? Pegaram legal? Entendi. Show. Qual é o risco do consórcio? Né? O risco do consórcio, galera, é burocracia. Porque, por exemplo, você pode nunca ser sorteada, né? Você compra lá, no, vamos dizer, uma empresa, Itaú, hipotético, tá? E você precisa de uma carta de crédito de 300 mil. Você vai pagando sem ter o bem, isso é um ponto muito ruim, e não há nenhuma garantia de que você vai ser sorteado ou não. Uma vez sorteado, dependendo da empresa, você pode receber a carta de crédito, comprar o imóvel fica no nome da empresa, não fica no seu nome ainda, porque ele ainda é da empresa. E aí, quando termina tudo, que ele passa para o seu nome. Então, assim, tem uma burocracia, tem muito risco. Essa questão de comprar carta de consórcio contemplada tem muito risco. Por quê? Porque é um negócio de pessoa física para pessoa física, então o PROCON não funciona, então dá um trabalho, tá? Só que é um mercado, existe, assim, mercado de compra de carta de consórcio contemplada. Vocês podem procurar na internet, tem várias opções de veículo, de imóvel, de tudo isso. Uma outra estratégia interessante é acompanhe classificados diariamente. Hoje eu vi uma oportunidade muito boa de imóvel para consultório, muito boa, do tamanho perfeito, tudo, ponto maravilhoso, só que está pedindo um pouco a mais do que eu posso. Eu até fiquei assim, né? Pô, vou pegar um empréstimo ali, vou financiar, vou pagar juros mesmo, sem problema. Acabou que eu não fiz nada. Só que eu sei que aquela oportunidade não vai dormir no jornal. Oportunidades boas não dormem no jornal. A gente tem que ver todo dia.
Porque no dia seguinte, alguém já comprou, cara. É bizarro, é muito rápido. Então, se você está com dinheiro, você quer comprar um imóvel, você tem planos, os planos estão bem alinhados, fica de olho todo dia. Dá uma olhada todo dia naquele classificado. Tem vezes que você vai ver um imóvel que está ali há 30 anos, que ninguém compra. Ele tem algum problema. Isso é óbvio que ele tem algum problema. Se ele fosse maravilhoso, ele já estava vendido, né? Vocês não acham? Outro dia eu vi um imóvel, cara, aqui em Laranjeiras, aqui no Rio, um bairro maravilhoso, preço muito bom. Eu falei, não é possível, cara. Não é possível, eu já estava com o anúncio há um bom tempo. Eu falei, deve ter assombração, deve ter alguma coisa. Não sei. E aí era a tubulação de gás do banheiro, que era esquisita, assim, passava por dentro do quarto. Negócio muito louco. Mas assim, cara, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Pense nisso. E, cara, uma estratégia que o Ser Base fala também é identificar pessoas desesperadas para vender. É feio falar que a pessoa está desesperada para vender. Só que tem o seguinte, não é um oportunismo. A pessoa precisa do dinheiro, precisa o quanto antes, e você pode dar esse dinheiro para outra pessoa. Se você não der, outra pessoa vai dar. Outra pessoa vai dar. Então, assim, veja aquilo como uma oportunidade de ajudar a pessoa e de você receber aquele dinheiro. Você não está fazendo mal para ninguém, entendeu? A não ser que você esteja realmente usurpando, né? Pô, vale 200 mil imóvel, eu vou pagar 100 mil porque a pessoa precisa, eu estou com dinheiro. Só se a pessoa for muito doida de aceitar ou estiver precisando muito. E aí também eu acho meio sacanagem. Mas assim, você tem que ter essa noção, sabe? Às vezes a pessoa precisa. E você pode ajudar comprando naquele momento com aquela diferença que vai ser boa para você, mas vai ser boa para a pessoa também. Isso aconteceu com a gente. A gente comprou um imóvel que a pessoa queria vender por 300 mil reais, só que a gente tinha 250 à vista. A gente tinha na mão o dinheiro. E aí o cara falou, olha, eu quero 300. A gente falou, a gente tem 250 à vista. Ele precisava daquele dinheiro para terminar a obra da casa que ele ia morar. E aí a gente fez um acordo. A gente pagou 250 à vista, só que ele moraria mais alguns meses na casa até a obra dele ficar pronta. E ele recebeu aquele dinheiro, adiantou a obra dele, e a gente entrou depois, logo na sequência, foi coisa de uns 4 meses. Então foi um bom negócio para ele e para a gente. Então, negocie. Existem essas oportunidades. Certo? Galera, agora eu vou abrir para pergunta, porque eu vou passar para outra metade da aula. Alguma dúvida? Nenhuma, Felipe. Tá tranquilo? Tá didático? Vocês estão entendendo tudo? Tá Tá ótimo. bom. Tá mais fácil essa aula do que a anterior, aquela outra. Foi difícil demais. Aquela foi fundo de investimento, né? É bem pesado. A de ações eu vou simplificar o máximo possível, mas é um tema espinhoso também. E a de índices. Eu acho que as duas próximas aulas podem ser de índice de ações. Eu acho que vai ser legal, assim, falar de índice para vocês, como investir em índices da Bolsa Americana, não só o Brasil, né? Porque às vezes a gente fica preso ao Brasil e a gente perde boas oportunidades lá fora. Então vamos lá, galera. Agora a gente vai passar para a parte de fundos imobiliários. Devo dizer, particularmente, que é uma das coisas que eu mais amo na Bolsa Brasileira. Eu amo fundo imobiliário. Eu acho muito legal a ideia. Eu acho sensacional. E eu tenho vários fundos, agora eu já vendi todos para casar. Mas, cara, assim, é muito bom o fundo. É muito bom, muito bom. Recebi muita grana de fundo pagando ali o aluguel mensal de uma maneira muito interessante. Eu diversifiquei, peguei vários fundos diferentes. E aí cada fundo pagava seu dividendo num tempinho diferente. Então cada mês eu recebia um dinheirinho, pingava um dinheirinho. É uma sensação muito legal você ver o dividendo caindo na conta, né? Eu recebi agora há pouquíssimo tempo o dividendo do Itaú, de TUB4, e foi muito boa a sensação. Mas já recebi de fundos de investimento, HFF11, KNRI11, BRCR11. Tem vários fundos muito legais. Eu não vou ficar dando dicas aqui porque eu não posso. Né? Eu não sou um consultor disso, que alguém quiser, pede lá em inbox, eu mando tudo para vocês, de todas as pessoas que eu sigo sobre o assunto. O Felipe Tadevaldi, que eu sigo sobre o assunto. Fundos imobiliários, tem sites de fundos imobiliários que falam só sobre fundos imobiliários. Tem algumas cartilhas boas, eu baixei a cartilha da Clear há pouquíssimo tempo sobre os melhores fundos, e é uma cartilha bem interessante. E quem quiser discutir isso, pode entrar em contato comigo, a gente discute esse assunto, a gente bate para que tenha uma boa jornada de investimento. A Arquise até me perguntou de um CDB pré-fixado essa semana, agora no fim de semana, e era um CDB pré-fixado muito bom. Tem alguns CDBs pré-fixados que estão muito bons agora para a gente ficar de olho. Vamos lá. Claro que tem que ver de acordo com a sua estratégia, sempre. Investimento é estratégia. O investimento ele é bom ou ele é ruim de acordo com a sua estratégia, né? Eu tenho um COI lá travado, certificado de operações especiais,
que hoje é totalmente fora da minha estratégia, mas na época valia a pena e está lá travado, vai ficar travado até 2023. Vamos para fundos imobiliários. Vamos lá. O que são fundos imobiliários? Gente, fundos imobiliários, como quase tudo em investimento, é um conjunto de pessoas que compram um prédio, um shopping, um terreno, ou compram outros fundos, pegam esse valor e emitem parcelinhas desse valor, pedacinhos que são as chamadas cotas. Então, por exemplo, o Shopping Plaza, vamos dizer, ele vale 100 milhões. Só que as pessoas não tinham 100 milhões para comprar aquele shopping naquele momento. O que eles fizeram? Emitiram cotas de, vamos supor, 1 milhão. Caramba, cota altíssima. 100 cotas só. Certo? Cada cota vale 1 milhão, comprou o imóvel. E aí, todo mês, quando uma pessoa vai pagar o aluguel do shopping, do Plaza, o lojista vai pagar, essa pessoa que tem a cota vai receber parte. Né? Ele tem um cêntimo, né, do shopping, ele vai receber um cêntimo de aluguel. E olha que ideia interessante, porque o shopping paga aluguel todo mês. Né? O lojista paga aluguel todo mês. Quase todas as pessoas pagam aluguel mensal. Cara, é muito maneira a ideia, muito estratégica. Né? Só que é uma renda variável, não é uma renda fixa. Por quê? Porque, por exemplo, agora no Covid, você tem um shopping lá, só que ninguém está vendendo nada. Então, muita loja fechou o contrato e não está pagando, ficou inadimplente. E aí, aquele fundo imobiliário de shopping não tem como receber o dinheiro, então não tem como pagar. E aí o preço cai do fundo. Então, é uma renda variável. Ele varia de acordo com as circunstâncias em que a economia se encontra naquele momento, certo? Só que tem algumas garantias. Eu vou falar disso para vocês mais à frente. Eu vou falar sobre como se proteger em questão de fundo imobiliário, por que não comprar fundo de cemitério. Eu vou falar qual é o fundo do cemitério no final da aula, certo? Essa aula não pode ir para YouTube, porque senão eu vou ser processado. Mas vamos embora. Cara, os dividendos dos fundos imobiliários são isentos do imposto de renda. Isso é lindo, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Você recebe seu dinheiro e você não paga nada para ninguém. O dinheiro cai lá, lindo na sua conta. Lindo, 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 lindo. E você não paga imposto de renda. Isso é lindo, lindo. Imposto de renda é um problema. Quando você vai pagando ali, você vai vendo como é que seu dinheiro é comido. E aí você só pensa naqueles políticos em Brasília destruindo seu dinheiro. Você fala, meu Deus do céu. Dá uma raiva. Mas é isento de imposto de renda. Os dividendos são isentos, tá? Eu vou explicar como é a questão do imposto de renda para fundos imobiliários mais à frente. E aí, como é que você acha o imposto de renda? Você vai entrar no balcão da bolsa, né? Você vai pegar você vai entrar na sua corretora, vai no home broker, que é a corretora que você vê de casa, vai botar lá o ticker, que é aquele. Não sei se vocês já viram, por exemplo, Itube 4 é um ticker. 4 é término de ação, né? Itube é Itaú Unibanco 4. Isso é um ticker. E aí tem o ticker dos fundos imobiliários, eles terminam em 11. Então, por exemplo, BRCR 11, KNRI 11. São os nomes que eles são chamados na bolsa. Então, quando você for olhar aí a recomendação das boas casas de recomendação de ações, etc., você vai ver, olha, recomendamos KNRI 11. O que é isso? É o Kinea Real Invest 11. E aí você pode jogar na internet KNRI 11. Pum, clicar OK. Vai aparecer vários sites com várias coisas sobre recomendação. Quais são as partes. Vou falar mais. Calma. Vou falar mais sobre isso. Vamos lá. E aí, quando você compra, você vai ser um cotista. E é maravilhoso, porque você pode comprar com o valor de uma cota. Então, por exemplo, tem fundo imobiliário aí, como o de cemitério. O cemitério hoje, a cota está 80 centavos. Você pode comprar a cota de 80 centavos hoje. 80 centavos. Você não compra nem uma bala hoje em dia por 80 centavos. Você pode comprar uma cota de um fundo imobiliário. De cemitério. Paga dividendo? Pagou agora, em julho. Horrível o dividendo, mas pagou. 0,0016 centavos. Não sei nem como é que é isso, né? Nem centavo, é milésimo de centavo, não sei como é que é o nome que dá. Mas pagou. Então tem várias cotas mais baratas que R$100, tem cotas boas. Agora com a crise do Covid, cara, teve cota de shopping muito boa que foi muito embaixo. Estava comprar por um preço muito bom. Então vamos lá, vou dividir para vocês os fundos imobiliários de uma maneira bem didática, bem simples, tá? Fundos de tijolo,
ou de renda, são fundos que são donos de prédio ou de terreno ou de galpão. Ponto. Eles têm um prédio. Você pode visitar o prédio. Eu era cotista de um fundo, de um prédio aqui do Rio de Janeiro, que eu visitei o prédio. Eu sem querer visitei o prédio, na verdade. Eu fui levar minha noiva para fazer uma maquiagem no Planetário da Gávea e eu era cotista de um prédio ali perto. Aí a gente foi comer uma pizza, não sei o quê. Aí eu olhei o prédio e falei, pô, eu sou cotista desse prédio. Eu vi o prédio bonitão e tudo, eu falei, caramba, eu sou dono desse prédio também. É pouco, mas sou dono. Olha que legal a sensação, sabe? Bem, bem legal. E a cota era tipo R$ 112 a cota desse prédio aí. E era um fundo de tijolo. Tem um prédio lá, posso visitar. Tem um galpão lá, posso visitar. É um fundo de tijolo. Então ele gera uma renda. Então ele pode ser chamado também de fundo de renda. Legal? É diferente dos fundos de papel. Fundo de papel é um fundo de fundos. Então, por exemplo, ele junta vários fundos de tijolo, fundo de universidade, fundo que é fundo imobiliário educacional, né? E vende esse fundo. Esse conjunto é um fundo de papel ou fundo de recebíveis. Por quê? Ele não recebe renda direta, ele recebe recebíveis dos outros fundos. Certo? Beleza? Então, certo, mas qual o cuidado dos fundos de papel? Eles têm taxa de administração em cima de taxa de administração. Então, são fundos que são mais que pagam menos, supostamente. Né? A gente tem que ficar de olho nessa questão a cada fundo, porque tem suas particularidades. E tem os fundos híbridos, que são metade de tijolo, metade de papel, ou parte tijolo, parte papel. Vocês vão, quando vocês forem estudar essa parte de fundo de investimento, for comprar um fundo de investimento, vocês vão ver assim, fundos de papel, fundos de tijolo, né? Assusta um pouco. Agora não, agora vocês já estão familiarizadas, vão conseguir entender melhor. Quais são os custos inerentes a um fundo imobiliário? Muitos fundos têm taxa de administração, creio que todos, né, tenham taxa de administração, que é uma taxa que os gestores cobram para gerir o condomínio, o conjunto de pessoas que são cotistas daquele prédio. Então, eles cobram uma administração sobre o valor do prédio. Pode haver uma taxa de performance, isso aqui geralmente é para fundos imobiliários que vão receber alguma coisa. Então, pode ser aluguel, por exemplo. Tem uma taxa de performance, a gente tem que receber aluguel X, tem que aumentar a movimentação ali no shopping, a gente recebe mais de estacionamento, mais de algumas coisas, e aí bate esse valor, acima desse valor dessa performance, né, que todo mundo recebe um dividendo alto, eles ganham uma taxa de performance. Então, vamos supor, se hoje o valor da cota subir 3%, vamos supor, eles vão ganhar 0,5% em cima da taxa de administração. Isso é uma taxa de performance, tá? Se não bate aquela performance, eles não recebem. E taxa de corretagem. Antigamente era muito comum você ver o pessoal cobrando. Hoje em dia é muito raro. Muitas corretoras não cobram, assim como a taxa de custódia também. Muitas corretoras não cobram. A taxa de corretagem é a taxa que eles cobravam para fazer a negociação. E a taxa de custódia, a taxa para reter aquela cota no seu CPF junto à instituição. Certo? Hoje em dia é difícil você ver quem cobre, mas dá uma olhadinha. Assim, a corretora que eu tenho conta, fazendo propaganda aqui para vocês na boa, é a Modal, mas ela tem taxa de corretagem para ação, mas não tem para fundo imobiliário. Fundo imobiliário é de graça. Então, por exemplo, a Rico, se eu não me engano, não tem nem para ação. É maravilhoso, entendeu? A Clear, eu acho que também não tem nem para ação. Mas a Clear é um pouco mais complicado, o home broker eu não gosto muito, particularmente prefiro até pagar do que ter o da Clear. Mas, sabe, você pode usar a corretora que for melhor para você, que for mais sensata com a sua estratégia. Então, na época, eu só investi em fundo imobiliário, eu tinha a Modal Mais e, pô, respondia super bem a minha necessidade. Hoje em dia, como eu mexo mais com ação também, ela não mexe tanto com ela não é tão alinhada com a minha estratégia. E aí eu uso o Banco Inter para comprar ação porque você não paga nenhuma taxa. Mas vamos lá. Outro custo, imposto de renda. E aí vem a grande dúvida da galera. Por quê? Porque fala, não paga imposto, não paga imposto, não paga imposto. Paga sim. A questão é quando paga. Porque você pode tomar uma garfada nessa. Então vamos lá. Taxa zero do rendimento. Então você não vai pagar nada sobre os dividendos se. Então tem esse se. A questão é que a grande maioria dos investidores não se encaixam nas exceções. Isso é uma regra, né? Por serem maioria, né? Óbvio. A regra não entra. Na regra não paga, mas tem exceções aqui que pagam. Quais são as exceções?
vai pagar imposto de renda se o cotista tiver mais que 10% das cotas do fundo. Não é muito a nossa realidade, mas vamos dizer que um banco compre 11% das cotas, ele vai pagar imposto de renda. O fundo tiver no mínimo 50 cotistas. Então é muito raro esses fundos pequenininhos, assim, com pouco cotista, tá na bolsa, tá? Geralmente esses fundos assim que tem pouco cotista, você tem que encontrar outro cotista para comprar. É mais raro assim. Então não é algo para se preocupar com o fundo que está na bolsa. As cotas forem negociadas na bolsa de valores. Então assim, se a cota está sendo negociada na bolsa de valores, você não vai pagar dividendo. Seu dividendo é com taxa zero em relação ao imposto de renda. Mas, contudo, entretanto, todavia, caso você compre um fundo imobiliário, o fundo imobiliário vale R$ 100. Na hora que você vai vender, ele vale 150. E esses R$ 50 de diferença que você ganhou de lucro, você tem que pagar um imposto de renda de 20% em cima desse valor. Então, por exemplo, nesse caso que é R$ 50, você teria que pagar R$ 10 de imposto de renda. Show de bola? É isso. É isso. Não esqueçam disso. Não esqueçam disso. Porque tem outras questões também, eu posso até depois falar mais disso, que é quando ele perde valor também. E aí você pode juntar esse ganho com essa perda mais para frente e aí abater um do outro. E aí você não paga tanto imposto. São estratégias que a gente pode fazer. Né? Tá bom, Felipe, você falou pra caramba de tudo que a gente paga em relação ao fundo imobiliário, mas o que ganha? Porque você gosta de investir em fundo imobiliário, então deve ganhar coisa. Porque você não investe à toa. Obviamente eu não invisto à toa, né, galera? Então tem ganhos. Então vamos lá. Quais são os ganhos? Cara, o ganho é o dividendo, é muito bom. Todo mês pinga um negocinho. Então, por exemplo, se você pega ali, vamos supor, 4 fundos imobiliários e cada um paga trimestral. Aí um paga janeiro, maio, setembro e vamos botar ali dezembro. O outro paga fevereiro, entendeu? Você pode fazer uma estratégia que vai pagar dividendo todo mês, cara. E aí você reinveste o dividendo. Cansei de pegar dividendo de vários e comprar cota de um fundo só. E ir reinvestindo. E aí, desculpa, galera, boca seca aqui. Tem um investidor, né, um cara sensacional nessa parte de fundos, que é o Felipe Vatelvalde. Eu acho que é assim que fala o nome dele. Né? Ele é da Suno Research. Ele, Thiago Reis. E o Felipe, ele fala o seguinte, tem um ponto de convergência que esse investimento vira PG, com os juros compostos, que é quando o quê? Quando os dividendos começam a pagar o preço que você investe. Então, por exemplo, se eu boto R$ 1.000 todo mês ali, chega uma hora que os dividendos vão dar R$ 1.000 e eu ponho R$ 1.000 também. E aí vira 2.000. E aí, os juros compostos viram PG. Começa a crescer muito mais rápido. Isso é muito legal, muito interessante. Certo? Na questão de dividendos. E tem a amortização também. E aí eu vou explicar para vocês o seguinte. Vamos lá, que isso é um pouquinho complexo. Eu vou tentar ser bem didático. O que é amortização? Você tem aquele fundo lá, e o fundo tem vários imóveis, né? Eu vou explicar para vocês. Ele é um multiativos. Tá bom. E aí tem 100 cotas lá. Como é que a gente faz se vender um imóvel daqueles? Aquele dinheiro vai para quem? Como faz isso? O dinheiro é dividido entre os cotistas. Isso é simples, não é? Mais ou menos. Por quê? Porque o fundo vai começar a valer menos e a diferença vai para a conta corrente do investidor. Não vai para nada disso. Como isso funciona? Vou explicar. Vou dar um exemplo. Vamos lá. Temos 1.000 cotas de R$ 200. Então, temos um fundo ali que o total do fundo é de R$ 200 mil. Certo? E esse fundo ele tem um planejamento de, em 10 anos, ele acabar. Então, a cada ano, ele tem uma amortização de 10%. É um fundo de 200 mil. Por ano, ele vende R$ 20 mil. Ele vende um prédio que vale 20 mil, ele vende alguma coisa que vale 20 mil reais. Beleza? Após o primeiro ano, o que vai acontecer? São 1.000 cotas de R$ 200. Certo? Certo. Ele tem 200 mil, vai valer 180 mil. Ele vai vender 20 mil. Ele está vendendo 10%. Esses 20 mil vão ser divididos entre as 1.000 cotas. Então, cada cota ali vai ganhar R$ 20. Certo? Só que o fundo que valia 200 mil vai valer 180 mil. Compreenderam que vai valer a diferença?
Esses R$ 20 que vai para cada cotista, dos 1.000 cotistas, cada um vai receber R$ 20 na sua conta, vai ser decrescido, vai retirar dele, vai comer uma parte dele o imposto de renda. Porque quem vai pagar o imposto de renda nesse momento é o gestor, na hora que já vende. Então, tem lá suas 1.000 cotas de R$ 200, o gestor vai vender 10%, vai passar R$ 20 supostamente para sua conta, só que ele vai descontar o imposto de renda nessa passada. E aí você vai receber esse dinheiro, e aí você vai declarar no imposto de renda, mas você não vai pagar nada em cima disso. Ficou didático? Entenderam? Tranquilo, Arquísia? Foi tranquilo? Foi. Acho que tem que assistir de novo essa parte. Vamos lá. Quer que eu fale de novo? Eu falo de novo essa parte. Eu queria que falasse. Que com o número eu sou ruim. Então vamos lá. Vou tentar fazer de uma maneira. Porque tem que ter número para tentar ficar mais didático. Mas vamos fazer 100 cotas. Melhor. 100 cotas de R$ 2. Fica bem simples. Vai ficar melhor. 100 cotas de R$ 2. E aí, a cada ano, ele vai tirar 10% disso. São 100 cotas de R$ 2. Você tem R$ 200 no total. Beleza? Então, o total do fundo... Vou pegar uma caneta aqui, cara, para tornar isso mais didático também. Foi. Deixa eu botar uma folha aqui. O total do fundo é de R$ 200. Show? Beleza. E aí esse fundo ele vai vender 10% a cada ano. Deixa eu botar aqui. Sobram 180. Se ele vende 10% a cada ano, ó, vai chegar em 180. Tá 180 aqui? 10%, né? 180 vai sobrar, beleza? Esses 20 vão ser vendidos para alguma pessoa, certo? Beleza? Era um pedaço de papel, foi vendido de R$ 20. Só que esses R$ 20 tem que ser dividido para as pessoas que são donas dos 200, porque é de todo mundo. Todo mundo está perdendo um dedinho dos 200, certo? Vamos supor que sejam 200 pessoas. E aí cada uma dessas pessoas que tinha a sua cota valendo R$ 2, vai ter agora a sua cota valendo R$ 1,80. Certo? Só que a diferença, esses R$ 20 aqui, vão ser divididos entre todos eles. E aí a gente tem ali 100 cotas, vai dar 0,2 para cada um. Cada um vai receber 20 centavos menos o imposto de renda. Show? E quanto mais cota ele vender, mais os outros vão ganhar, né? Exatamente. Quanto mais cota vender, mais a gente ganha na conta. Por quê? Pensa comigo. Se ele vender 100% do fundo, todo mundo tem que receber o dinheiro, né? E tem que receber 100%. Então, por exemplo, eu tenho um fundo X. O fundo X vendeu tudo para o fundo Y, ele recebeu aquele dinheiro todo, ele tem que dividir entre todos os cotistas. E todo mundo tem que receber de volta o preço todo que colocou. Sacou? Entendi. Real? Não entendi, mas eu só vou entender de verdade quando eu olhar na coisa da Rico. Eu vou olhar hoje. Dá uma olhadinha então lá. Eu acho que se não entender na coisa da Rico, é porque é um pouquinho complexo mesmo essa questão, pode mandar mensagem. Eu vou tentar tornar ainda mais didático. Tá? Pode deixar. Vamos lá. E aí, quem recolhe foi o gestor. Beleza. Eu quero ver como é que está a performance dos fundos imobiliários. Eles estão funcionando bem, eles estão indo mal? Para isso tem o IFIX. É igual o Ibovespa, que a gente vê as ações, tem o IFIX, que é de fundos imobiliários. E aí você pode ver, fundo imobiliário é legal, é bom? Joga lá, IFIX, no Google. Vai aparecer para vocês como é que está a evolução do IFIX. É muito maneiro. E aí você consegue ver se está funcionando ou não. É um índice dos fundos imobiliários que estão na bolsa. Certo? Então vamos lá. Agora a gente vai descobrir como saber que fundo imobiliário é bom de comprar. Isso é uma coisa importante, interessante. Porque você vai olhar uma sopa de letrinha, você vai ver um monte de gente falando para comprar vários e você não sabe nada sobre eles. E você fala assim, caramba, qual que é o bom? Eu não sei.
E aí eu vou te falar mais ou menos como olhar isso de uma maneira sensata, para que você se dê bem, certo? Vamos lá. Quais imóveis formam o portfólio desse fundo imobiliário? São bons imóveis? Depende da localização. Então, por exemplo, se a localização for ruim, você pode acabar ficando sem receber o aluguel. Tem um galpão logístico aqui no Rio de Janeiro, no centro do Rio de Janeiro, na Avenida Brasil, ali, que ele era muito bom, ele era de uma empresa, muito bom mesmo. Maravilhoso. Só que aquela região ali foi tomada pelo tráfico de uma maneira bem agressiva. E a empresa, para não perder funcionário, que já tinha acontecido alguns assaltos, para não perder mais dinheiro, foi embora daquele galpão. E aí, eles não estão conseguindo alugar para ninguém. O dono do galpão, né, que somos nós, cotistas, não estão conseguindo alugar para ninguém. Então o galpão está ficando vazio. E aí ninguém está recebendo. Então, quando você for comprar um fundo imobiliário, dá uma olhada onde ficam os imóveis. Eles são bons, eles são bem localizados, os imóveis que fazem parte daquele fundo, né? Porque às vezes você tem, cada fundo, você compra uma cota. O fundo tem 10 imóveis. Pô, a localização deles é boa? Não. 5 deles ficam em lugar ruim. Poxa, se 5 deles não forem alugados, você não vai receber seu dinheiro. Às vezes vai desvalorizar, você vai até perder dinheiro, né? Certo? Então vamos lá, localização é interessante. Gestão e desempenho, você olha lá, resultados passados não condizem com resultados futuros. Não tem relação direta. Mas você vê que um fundo bem gerido por vários anos, ele vai tender a ser bem gerido no futuro. Então, fundos muito seguros, que têm um bom desempenho, que têm uma boa gestão, eles tendem a se manter desta forma. Então, o que eu faço? Jogo no Google e abro o gráfico. Abro o gráfico para 2 anos, 5 anos, depende do tamanho do fundo, né? Tem fundos que são menores que isso, tem menos tempo. Então, abro lá, olho o gráfico e vejo. Um gráfico sempre subindo. Poxa, é um fundo bem gerido. É um fundo interessante, vale a pena comprar. Liquidez. É um fundo que eu vendo fácil. Por exemplo, eu tive fogos aqui. Eu tive o Kinea, né? O KNRI11. Desculpa, pessoal. Tá acontecendo alguma coisa. Esse fundo é um fundo fácil de vender. Ele é muito fácil de vender, cara. Ele é muito fácil de vender. Então, assim, eu botei para vender, foi coisa de minutos eu vendi o fundo. Então, ele é muito líquido. Eu consigo transformar fácil aquela minha cota em dinheiro na mão. Muito fácil. Ele é muito líquido, certo? Qual é o preço daquele fundo imobiliário? Aí você tem uma relação que chama preço sobre valor patrimonial. Isso é muito importante, tá, galera? Por que isso? Porque o preço sobre valor patrimonial me diz o seguinte: olha, o valor patrimonial daquela cota é R$10, mas esse fundo imobiliário está sendo negociado na bolsa a R$40. 4 vezes o valor do valor patrimonial, o preço. Tá caro? Depende. Depende. Se esse fundo paga bons dividendos, é possível que não esteja caro. Você pode fazer o dividendo por cota, que aí vira o dividend yield, que está aqui embaixo. Quanto que ele paga por cota? Vamos dizer, eu tenho uma cota de um fundo e essa cota vale, deixa eu botar aqui, deixa eu botar uma caixinha aqui. Essa cota vale R$20, né? Só que de dividendo, ele está me pagando R$1,50. Cara, é muito alto. Vou botar mais alto, assim. Vou botar. Ele está me pagando R$10 de dividendo. Cara, ele está me pagando 50% do valor da cota. Isso é muito alto, gente. Isso é muito, assim, muito fora da realidade, tá? Muito fora da realidade. Caramba, é muito bom. Então, esse vai começar a valer mais. As pessoas estão gostando, ele é muito bom. Vamos botar ele lá, 80. Ele vai subir o preço. Então, o preço sobre o valor patrimonial de bons fundos, ele acaba por subir. Então, não é um indicativo tão interessante para a gente olhar raro, assim, só olhar para ele de uma maneira rasa. A gente tem que olhar comparando, entendeu? Para que a gente consiga ver se está interessante ou não. E aí o dividend yield é o dividendo sobre o preço da cota. Aí geralmente faz anual, e aí você vê, um bom dividend yield é de 6%, 6,5%, você consegue um bom dividend yield. Lembrando que não tem imposto de renda, tá? No dividendo. Isso é muito legal.
Então, o fundo imobiliário você pode ganhar dinheiro com ele subindo o preço dele mesmo, da cota dele, do papelzinho dele, do pedacinho dele que você comprou. O preço dele pode subir. Você ainda pode ganhar dinheiro com o aluguel que esse pedacinho te rende todo mês. Olha que legal, muito maneiro. Vamos lá. Qual a categoria do imóvel que faz parte do fundo imobiliário? Isso é bem interessante. Por quê? Porque tem categorias que são sabidamente ruins. Porque tem leis que protegem. Por exemplo, um fundo universitário, uma universidade. Você não pode chegar e expropriar, tirar as pessoas de uma universidade e falar assim, acabou a universidade rápido. Não pode fazer isso de um dia para a noite. Né? Então vamos dizer que você alugue o prédio para uma universidade. Você não vai poder fazer isso de um dia para a noite. Então, você vai ficar na mão dessa universidade. Vai que eles desejam não pagar mais. Eu não vou pagar mais o aluguel. Acabou. Vai dar trabalho. Então eu botei aqui para vocês duas categorias bem legais, que eu gosto bastante, e duas categorias que você tem que estudar antes de comprar. Vamos lá. Qual a categoria que eu, Felipe, mais tenho e mais uso? Galpões logísticos. Essa daqui é a categoria que eu mais tenho. Tá? Lembrando que um fundo imobiliário é um conjunto de imóveis ou um conjunto de papéis. Então, os fundos de galpões logísticos, eles são um conjunto de vários galpões logísticos. O que é um galpão logístico? Imagina o seguinte, a Amazon entrou no Brasil, certo? Então, a Amazon tem que ter um lugar para juntar aqueles produtos que eles vão vender. Então, vamos supor, aqui no Rio de Janeiro, a Amazon entrou no Brasil, e aqui no Rio de Janeiro eu compro uma meia na Amazon. Para eles entregarem uma meia no Rio de Janeiro, eles têm que ter algum galpão perto. Eles têm que ter algum lugar onde armazenam meias perto. Eles não podem ter só um galpão em Miami e vai trazer de avião uma meia aqui para mim. Vai ficar muito caro o frete. Então, o que eles fazem? Eles alugam um galpão. Alugam um prédio lá. E ali eles colocam várias meias. E aí, quando eu peço uma meia aqui no Rio de Janeiro, vamos dizer que o prédio seja em São Paulo ou talvez no Rio de Janeiro, fica mais barato para trazer a meia para mim. Isso é um galpão logístico. Funciona para a indústria farmacêutica, funciona para várias coisas. Para empresas, que é chamada laje corporativo, certo? Beleza. Cara, galpões logísticos, por que eles são muito bons? Primeiro, tem galpões que são multiativos. O que é isso? São vários galpões dentro de um fundo. Então, o fundo de galpões, ele é multiativo, ele tem vários galpões. Vamos dizer, ele tem um galpão em São Paulo, o mesmo fundo, tá? O mesmo fundo, aquele fundinho, aquele fundo, só aquele fundo que você tem uma cotinha, ele tem um galpão em São Paulo, ele tem um galpão no Rio, ele tem um galpão na Paraíba, ele tem um galpão em Brasília, ele tem um galpão em Belo Horizonte. Então são vários galpões. Então pensa comigo, você tem vários galpões, as empresas que alugam aquele galpão, elas podem sair de um, elas podem sair de outro. É difícil elas saírem de todos. E isso protege você que tem aquele pedacinho daquele fundo dessa queda, porque quando eles não pagarem aluguel, você não vai receber o aluguel. Entendeu? Então, se está alugando para 5 pessoas diferentes, é muito difícil das 5 saírem ao mesmo tempo. É muito comum que uma saia, e aí você continua recebendo as outras 4. Aí, enquanto essa sai, a outra entra, e aí você continua recebendo. Então, é muito seguro. Só que você tem que ter cuidado com monoativos. Como assim? Vamos dizer que um galpão alugue para uma farmacêutica de fora do Brasil. A Rocha Suíça. Né? Aí o meu fundo, que é o fundo Felipe Haberfeld Official 11, FEHO 11, que só tem um galpão em Duque de Caxias aqui no Rio de Janeiro, um galpão, aluga para a Roche, que é uma grande farmacêutica. Grande mesmo, muito grande. Eu só tenho um galpão. E a galera vai lá comprar as cotas do meu galpão. Tem 100 cotas. Então, cada pessoa compra uma cota. Tem 100 cotistas do fundo Felipe Haberfeld Official 11. Tem 100 cotistas. 100 pessoas que estão recebendo aluguel que a Roche está pagando. Mas aí a Roche fala assim, não está legal no Brasil, não está legal no Rio de Janeiro. Vou sair fora. E o meu contrato é de 5 anos, fechou o contrato e, pimba, volta para a Suíça. Aqueles 100 cotistas vão ficar com o quê? Com um galpão vazio. Está vazio o galpão do Felipe Haberfeld Official 11. E aí o que eles vão receber? Neca de pitibiriba. Eles não vão receber nada, não vão receber dividendo.
eles não recebendo dividendo, esse fundo pode começar a desvalorizar e aí o dinheiro deles vai esfareando. E qual é a parada nisso? Para ele se livrar do fundo e pegar o dinheiro dele de volta, ele tem que vender uma parcela, esse pedacinho que ele tem, para outra pessoa, outro doido que queira comprar. E aí, se você está aí e nenhum doido quiser comprar, você vai morrer abraçado com essa cota. Você vai ser um dos 100 felizados que vai ficar abraçado com essa cota. Então, cuidado com os monoativos. Legal? Foi didático? Porque é difícil mesmo. Esses temas aí são bem complexos, né? Todo mundo pegou? Não? E é o que você mais gosta de investir? É o que eu Eu mais achei gosto o de investir. CDB tão fácil. Fala, Kizzy. Eu achei o CDB muito fácil de investir. Mas é questão do rendimento. O CDB, ele é fácil, só que, por exemplo, você vai pagar imposto de renda, né? Querendo ou não, e às vezes o dinheiro fica travado lá. O fundo imobiliário, você não paga imposto de renda, você recebe todo mês, você recebe aluguel na tua conta, todo mês vai pingar um dinheiro na tua conta. É incrível, assim. Então, por exemplo, eu compro um fundo de R$ 100, todo mês eu recebo 50 centavos na minha conta. Cara, isso é muito maneiro. Você sabe que dia 11 vai cair 50 centavos na sua conta. No CDB isso não acontece, entendeu? Você vai pegar isso lá no final, Entendi. entendeu? É uma O negócio é saber estratégia. escolher o fundo. Fala? O negócio é saber escolher o fundo, né? Exatamente. Por isso que essa aula, ela tem, tipo, vários pulos do gato, que são coisas que eu vivi e que eu tô passando para vocês. Para que vocês não deem mole, porque na minha época não tinha disso não. Eu tinha que ficar lendo várias pessoas diferentes e tentando achar um meio termo, porque por questões legais as pessoas não falam 100% a verdade, né? Eles não vão ser processados. E aí ninguém fala para vocês, por exemplo, que fundo de cemitério não é bom, sabe? Não fala. Eles falam que é assim, que a pessoa tem que estudar, que é de acordo com a estratégia da pessoa, mas que são fundos que não geram tanta renda. Cara, não é bom fundo de cemitério. Não é bom, sabe? Não é. Simples assim, pelo menos até hoje não é. E, cara, galpão logístico, por que eu gosto de investir em galpão logístico? Eu, Felipe, eu busco galpões logísticos com contrato atípico, cara. São contratos de até 15 anos. Então, por exemplo, o cara tem um contrato de até 15 anos. E tem alguns contratos que são assim, independente, pode chover canivete, você vai ter que pagar o aluguel para o cotista. Cara, são maravilhosos. São maravilhosos. Tem um que eu investi, que era o KNRI11, que é o Kinea, que é do Itaú, esse fundo. Que ele tinha um contrato com a Pacheco, se eu não me engano, farmacêutica, farmácia, né? Drogaria Pacheco, que, cara, o contrato era tipo 15 anos e eles não podiam não pagar o aluguel. Então eu sabia que eu ia receber aquele dinheiro todo mês certinho. E todo mês pingava, pum, o dinheirinho na minha conta, pum, o dinheirinho na minha conta, pum, o dinheirinho na minha conta. É lindo, é maravilhoso. Então, assim, tem contratos típicos, tem contratos atípicos. Os contratos típicos geralmente duram 5 anos. Os atípicos são mais longos. Então, o que eu faço antes de comprar fundo? Vejo as recomendações dos especialistas. Depois que eu vejo as recomendações, eu jogo no Google aquele fundo e tento ver. Às vezes tem o site do próprio fundo, no qual ele explica no que eles investem. Então, mostra o nome do prédio, mostra a localidade do prédio, mostra onde eles investem. Certo? Vou botar um site lá no grupo depois, vou até anotar aqui, que são os melhores fundos de investimento. Vou colocar site de fundos, de FII. Se vocês forem ler sobre fundos de investimento, vai estar FII, tá? Fundos de investimento de imóveis, FII. A renda mensal é recorrente e a vacância é quando fica vazio, né? Que é aquela situação que eu falei para vocês, que você alugou um lugar, você é dono do lugar, mas o lugar não está alugado por ninguém. Ele está vazio, ele está vacante. Vacância não é problema com o galpão logístico. Você tem aquele contrato de 15 anos que a pessoa tem que estar lá, então não tem vacância. Isso é muito bom. Eles são resilientes, porque independente da situação, a pessoa está lá e tem que pagar. E você tem que prestar atenção só num detalhe, porque às vezes o contrato vence naquele ano. Isso já aconteceu comigo. Então, por exemplo, era um galpão logístico e tinha um contrato típico, mas era um galpão que pagava dividendos maravilhosos, assim, o fundo pagava dividendos muito bons. Eu recebia todo mês pingado bem legal na minha conta, todo mês. Só que o contrato vencia tipo em agosto de 2018, vamos dizer assim. E eu não vi isso. Quando chegou em agosto, o fundo fez isso, ó, desvalorizou muito. Eu falei, cara, o que aconteceu? Porque venceu o contrato da maior empresa que alugava a maior parte dos galpões desse fundo. Então as pessoas, ó,
Fugiram os investidores. E eu fiquei. E aí desvalorizou, tive que esperar valorizar depois valorizou. Mas, entendeu? Veja sempre quando acaba o contrato de aluguel da empresa. Certo? Vamos lá. Shopping. Esse é muito legal. Vocês sabiam que com R$100 vocês podem ser donas de um shopping? Cara, isso é muito maneiro. Eu já fui dono de shopping algumas vezes. Shoppings legais, assim. Como é que é o de shopping? Pensa o seguinte, cara, um shopping é muito dinheiro. É muito dinheiro para comprar um shopping. Imagina, é muito dinheiro mesmo. Então as pessoas se juntam com várias pessoas e fazem um fundo imobiliário de shopping. Junta aquele dinheiro inteiro, compra o shopping, faz várias lojas, aluga as lojas para as pessoas e a partir do aluguel dessas lojas que é pago para o shopping paga os seus custos e depois divide o lucro entre os cotistas, as pessoas que deram dinheiro para montar o shopping. Olha que legal. E qual o legal de shopping? Cara, o brasileiro é consumista, demais, muito consumista. Muito consumista. Então o shopping, ele tende a ganhar muito dinheiro. E ele divide esse dinheiro com você. Então se você é consumista, nada melhor do que ter fundo de shopping, porque você vai trazer o seu dinheiro de volta. Isso é muito legal. Por exemplo, eu sou acionista do Itaú por isso. Quando eles tiravam o meu dinheiro, hoje em dia não tiram mais, e eu não tinha como ter de volta. Hoje em dia eu tenho, eu recebo deles o dividendo. Olha que beleza. Você recebe de volta de quem tirava de você. Isso é uma ótima estratégia. Então, shopping, você pode comprar fundo que só tem um shopping, que é um monoativo. Ou você pode comprar um fundo que tem vários shoppings, que é um multiativo. Quando você tem vários shoppings, são várias cestas onde você pode colocar os seus ovos. Então, imagina o seguinte, se você tem uma cesta com todos os seus ovos e essa cesta cai, quebraram todos os seus ovos de uma vez. Mas se você tem 5 cestas, cada qual com seus ovinhos divididos, caiu uma delas, você só vai perder 1/5 dos seus ovos. Você ainda vai ter 4 cestas cheias de ovos. Certo? Então, quando você diversifica, quando você abre entre vários ativos, a chance de você ter um problema é muito menor. Então, quando eu invisto em shoppings, eu tendo a investir em fundos com multiativos, certo? Por quê? Minimiza o risco de vacância e de inadimplência. E shopping, cara, é muito legal. É muito legal. Por quê? Ele, assim, o brasileiro gosta de comprar, cara. O brasileiro adora shopping. Adora shopping. Adora, adora, adora. Só que tem um pequeno problema nisso. Ele é muito seguro. Se ele é muito seguro, ele paga menos dividendos. Só que, olha comigo, uma estratégia, tá, gente? Se você olha, o shopping tem 30 lojas e você começa a perceber que as lojas estão ficando vazias, que eles não estão conseguindo alugar, tem problema aí. Pode ser a gestão do shopping, pode ser alguma coisa assim que não está dando certo. Cara, ó, pensa em fugir. Já fica de olho para fugir ali daquele fundo, que esse fundo não está tão bom assim. Qual o problema de fundos de shopping? Eles balançaram feio agora com a Covid-19, porque os shoppings fecharam, ninguém estava pagando aluguel, muitos contratos foram rescindidos, eles não receberam. E aí, perdeu-se muito de shopping, perdeu-se muito. Né? A questão de fundos, os fundos que valiam 100 foram para R$50, caíram muito. O que um shopping cobra do lojista para dar dinheiro para a gente, que é dono do fundo? Luvas, que é um preço que eles cobram para a loja começar a funcionar, que é um preço alto, e aí já é um dinheiro legal. Cobram o aluguel, cobram taxa de fundo de promoção. O que é isso? É uma taxa de marketing. Todas as lojas pagam para o shopping fazer marketing do shopping, certo? E tem o estacionamento, que ele cobra do cliente, mas volta para a gente que é cotista. Olha que legal. Então, quando eu pago estacionamento do shopping, que é super caro, pelo menos ele volta para mim. E isso é muito bom. E aí você pode pensar comigo, poxa, Felipe, vale a pena investir nesse fundo? Ele é um fundo de shopping, ele é um fundo legal, ele é um fundo bom, eu acho que é um fundo interessante. Depende, você pode ver o NOI, que a gente fala, né, que é o Net Operating Income. O que é isso? É o lucro de tudo. Sim, você pegou o shopping, tudo que ele ganhou, menos tudo que ele gastou. O que sobra é isso. É isso, o NOI. Se o que sobra é grande, que é o NOI, o dividendo é grande. O preço que eles vão pagar, o aluguel por cota, é grande. Então é bom. Você pode ver lá, lucro líquido operacional de um shopping, todas as receitas, tudo que entra, menos todas as despesas operacionais. É maravilhoso. Maravilhoso. Um NOI alto. E agora eu vou falar de 2 fundos que eu acho que a gente sempre tem que estudar para ver. Apesar de que, nos últimos anos, os fundos imobiliários educacionais pagaram legal, cara, dividendo. Pagaram legal.
Aqui, até botei. Alguns pagam dividendos muito bons. A questão é, tem muito risco, galera. Muito risco. Por exemplo, tinha um fundo no Brasil que era da Croton Educacional, que é dona da Anhanguera. Vocês conhecem a Universidade de Anhanguera? Então, a Croton Educacional tem todos aqueles campos da Universidade de Anhanguera, que são vários pelo Brasil. Só que, por exemplo, eles lançaram um fundo para construir uma universidade. E aí a galera foi com o olho desse tamanho, porque eles estavam pagando dividendos muito altos, saíram comprando. Só que aquilo era para juntar dinheiro para avaliar se poderiam construir um prédio num terreno. Só que o prédio podia ser negado. Imagina se o prédio fosse negado. Aquele dinheiro todo que você botou ali ia virar pó, sabe? Então você tem que avaliar bem os riscos e tem que ver, porque tem muito monoinquilino, muito lugar, muito fundo que aluga para uma universidade só. E às vezes aquela universidade não vai pagar e você vai quebrar. Certo? E agora, para finalizar, existe fundo de cemitério, Felipe? Existe. Pessoas que pagam jazigo perpétuo. Famílias que pagam para ter um mausoléu. Então, aquilo gera aluguel, gera dividendo do mausoléu. É horrível, é horrível. Mas tem. Tá chegando no Brasil, mano, novidade, assim, não tem muitos, tem poucos. Vocês podem pegar o CARE11, que é o Carry 11, que pagou dividendo até em julho agora, que é um fundo de cemitério. Então tem. Só que os dividendos estão mortos igual os clientes. Os dividendos são muito baixos, eles pagam muito pouco de aluguel. Muita gente não paga o mausoléu, esquece. Imagina, você tem que pagar lá. Ah, eu tenho um mausoléu da família. Aquele mês faltou dinheiro, eu vou pagar o mausoléu? Não vou pagar o mausoléu, né, gente? Vou pagar outra coisa, vou comprar uma bolsa, não sei. Então os dividendos vão ficar muito mortos e é considerado uma penny stock. O que é uma penny stock, né? Penny stock são ações muito baratas que valem um penny, valem centavos. E aí, hoje em dia está valendo 80 centavos, na cotação de hoje, o CARE 11, né, que é o fundo de cemitério. Certo? Galera, foi uma aula muito robusta, muito pesada sobre imóveis, estratégia para imóveis e para fundos imobiliários. Assim, é uma aula que minha bisa que pagava era bem caro. Aí, Ana, viu? Sua bisa pagava, mas não era de fundos. Essa daí, possivelmente, era só da organização do próprio cemitério. Não tinha fundo, talvez. São João Batista, ali em Botafogo, deve ter. Isso. Então, assim, é uma aula robusta. É uma aula que exige, às vezes, né, alguns detalhes que eu falo são de uma linguagem, às vezes, técnica que pode fugir um pouco. Pô, então, usa de tirar dúvida. Pô, não entendi, Felipe, a questão da amortização, não entendi. Você me explica de novo? Eu vou explicar de novo, tá? Eu vou explicar de novo, não tem problema. Se você não está conseguindo pegar na didática aqui que a gente usa online, pode tentar dar uma olhada no site da Rico também, como a Arquísia falou, que é bem legal. Tem também da Infomoney também, bem legal, explica de uma maneira bem didática. O Serbase em vídeo explica de maneira bem didática também no YouTube. Mas aqui eu passei detalhes que assim vão ser difíceis de você achar e que são do coração, que eu usei mesmo e que foram da minha vida e que eu estou dividindo com vocês. Certo, galera? Alguma dúvida? Não, Felipe, eu acho que minha cabeça está começando a expandir. Já estou pensando. O CDB eu consigo ter um lucro grande, mas aí meu dinheiro fica parado, aí pode ser para uns projetos mais longo prazo, né? Médio prazo. E esse fundo imobiliário para agora, né? É isso. Achei legal mesmo. É isso. E te pagando aluguel todo mês, sem imposto de renda. Olha que maneiro. Pois é, achei muito interessante. Eu vou atrás agora de achar. Dá uma olhada. Cara, eu tinha um aqui, que era o HFOF11. E tem um negócio, agora falar para vocês aqui no final da aula, nem botei na aula, que chama ETF. A XP que lançou agora, da Bolsa, que é um conjunto dos 10 melhores fundos imobiliários que você compra. É um índice. Então, XP e F11, alguma coisa assim. Esse índice dos melhores fundos imobiliários, ele paga em cima dos melhores fundos. Você pode comprar só ele vai receber em cima dos melhores fundos. E aí você não precisa ficar caçando qual é o melhor fundo, vendo tudo aquilo que eu falei. Não, você pode só comprar esse e deixar. E ele vai remunerar sozinho. Você acha que, assim, quanto mais ou menos a pessoa tem que investir para ter um bom lucro? Remuneração assim por mês? É muito, né? Depende. Por exemplo, tem dividend yield de 6%, que é um dividend yield legal. Né? Vamos dizer, 6%. Pô, você espera receber quanto? Ah, eu espero receber
R$ 1.000 por mês. Pô, aí você vai fazer uma regra de 3. Assim, 6% é R$ 1.000, 100% é quanto? É X. E aí vira a regra de 3, entendeu? Quanto você tem que ter. Achei legal, vou atrás. E nem todos esses fundos, eles pagam dividendos mensalmente, né, Felipe? Tem que Exatamente. ver isso. Tem fundo que paga semestral, tem fundo que paga trimestral. Geralmente não passa muito de semestral, tá? Então tem que olhar quando o fundo pagou dividendo, né? Quando o fundo pagou dividendo. E tem fundos que pagam, cara, dividendos muito bons. Eu tive, esse HFF11 pagava dividendos muito bons, KNRI11 pagava muito bom, BRCR11 era um fundo que eu tinha que era muito estável, muito seguro, que é da BTG Pactual. Então, assim, são ideias que eu estou passando para vocês, só para vocês lerem sobre, sabe, esses fundos para entenderem. Então, muitos pagam mensais, outros pagam semestrais. É verdade, Ana, obrigado por ter complementado, que eu estava passando batido isso aí na aula. E seria ótimo achar um dividendo para receber durante a residência. Eu tava pensando nisso. Eu, durante a residência, recebi muito dividendo, assim. Dividendo de ações, dividendo de fundos imobiliários. Bastante durante a residência. O que eu fiz? Eu, no ano antes da residência, eu juntei um dinheiro forte e investi. Mas mesmo assim, mesmo sendo forte, você não recebe o suficiente para se manter, sabe? Você recebe ali, poxa, o máximo que eu recebi por mês talvez tenha sido R$ 50, R$ 60. Até porque eu não tinha tanto dinheiro assim investido em ações e fundos imobiliários. Mas são R$ 50, R$ 60 que você não ia ter, sabe? Pois é. E aí você pode comprar ali alguma coisa que você queria comprar. É legal essa questão. É bem interessante. Foi ótimo, Felipe, a aula, gostei. Foi ótima mesmo, Felipe. Curtiu? Pô, legal que vocês curtiram, galera. Qualquer dúvida, manda lá. Eu vou tentar fazer uma aula de índices, que aí vai ser um pega para capar, Kisa. Vai ser Meu Jesus. Eu vou sempre tentar tornar didático, mas tem uns temas que realmente são bastante espinhosos. E aí eu vou dividir com vocês. As próximas aulas, galera, eu vou tentar fazer ao vivo, só que sábado agora é o caso. Domingo agora é o caso. É. E aí tem lua de mel, tem aquele negócio, né, que tem os desenrolares das histórias. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer... Vai ser bom, Felipe, porque é final do ano, a gente também tem uns descansinhos, sabe? Né? Natal. Então, eu vou gravar umas aulas, vou colocar na área do aluno para vocês, e aí vocês podem tirar dúvidas à vontade, por inbox do WhatsApp, etc. Fica à vontade para tirar dúvida. Vou deixar lá na área do aluno, vou liberar uma por semana, conforme a gente está seguindo o cronograma, para terminar o ano aí na aula 35. E aí, ano que vem, a gente volta com tudo aí. Ano que vem não, né? Depois do dia 18, aí eu volto. Então, ali 20 e pouco, daria para ter uma aula, mas eu acho que ninguém vai querer ter, porque já está na semana do Natal, já está todo mundo naquele espírito natalino ali, querendo comer panetone, mas eu libero a aula. Tá certo, então. Aproveita muito também. Valeu, Ana. Obrigado. Valeu, Arquise. Obrigado demais pela presença de vocês. Chora muito. Não vale a pena. Quê? Tem que chorar bastante nesse casamento. Tem que chorar bastante nesse casamento. Nem a cara fala. tem que ficar inchada. Ó, eu só parar de dividir a tela aqui, eu vou dividir com vocês isso. Para você que está vendo na área do aluno, um grande abraço e vamos forte.